Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Vocês acreditam em maldições? Pois bem, meu nome é James e esta é a história de como herdei uma maldição ancestral que me atormentou por toda a minha vida. Tudo começou em uma noite de muita tempestade, quando recebi em mãos uma carta que mudaria a minha vida por completo. Era um envelope amarelado, selado com um estranho brasão, antigo e misterioso. A carta dentro do envelope estava escrita em uma língua muito estranha. Eu mal conseguia compreender. No entanto, à medida que eu lia aquelas estranhas palavras, uma estranha sensação percorreu o meu corpo, como se algo ancestral e maligno estivesse despertado em mim. Gostando do relato? Deixe seu like, compartilhe. A carta dizia que eu era o último descendente da linha Mugambo, uma família que remontava a séculos atrás. Segundo a lenda, os Mugambos eram guardiões de um segredo antigo e terrível. Um segredo que estaria agora em minhas mãos. Ao explorar os registros da minha família, descobri que meu bisavô era o último dos Mugambos, que desapareceu de repente sob circunstâncias misteriosas. O segredo que ele guardava havia sido perdido por gerações até aquele momento. Com aquela carta veio um diário antigo que pertencera a esse meu bisavô. À medida que eu folheava suas páginas amareladas, comecei a entender o que estava em jogo. O diário contava a história de uma relíquia, a Pedra de Mugambo, que supostamente detinha um poder cruel e inimaginável. A Pedra de Mugambo estava enterrada em algum lugar da propriedade da nossa família. Um lugar que eu mal conhecia, pois nunca tive muito contato com a linhagem dos Mugambos. Agora cabia a mim desvendar esse mistério e, ao mesmo tempo, evitar que esse poder caísse em mãos erradas. Mas eu não estava sozinho nessa jornada. À medida que eu mergulhava mais fundo nessa história, descobri que algo sombrio e sobrenatural estava me perseguindo. Eram sussurros nas noites, sombras se movendo nas paredes e sonhos perturbadores que se tornaram uma parte regular da minha vida. À medida que eu mergulhava na busca pela Pedra de Mugambo, fui descobrindo que eu não estava sozinho. Outros caçadores de relíquias, alguns deles possuídos por uma sede de poder incontrolável, também estavam atrás do tal artefato.
A cada passo que eu dava em direção à descoberta da pedra, os eventos sobrenaturais ao meu redor se intensificavam. Pesadelos tomavam conta das minhas noites e sombras aterrorizantes pareciam espreitar nos cantos mais escuros da minha casa. Minha obsessão pela pedra de Mugambo começou a afastar aqueles que eu mais amava. Minha esposa, Mary, preocupada com minha saúde mental, ameaçou me deixar se eu não abandonasse aquela busca insana. Mas eu não podia. Eu sentia que algo maior do que eu estava em jogo. Conforme eu me aprofundava na história da minha família, comecei a entender que a pedra de Mugambo não era apenas uma relíquia poderosa, mas também um farol para entidades sobrenaturais que haviam sido mantidas à distância por séculos. E agora, com a pedra desaparecida, elas estavam se aproximando. A busca pela pedra de Mugambo me levou a lugares sombrios e inexplorados da propriedade dos Mugambos. Cada passo me aproximava do confronto final, tanto com os caçadores de relíquias quanto com as entidades sobrenaturais que pareciam estar sempre à minha espreita. A cada página daquele diário do meu bisavô que eu lia, mais eu percebia que a chave para a pedra estava dentro de mim. Havia um ritual ancestral que apenas um verdadeiro Mugambo poderia realizar para revelar a localização da pedra. E esse ritual estava intrinsecamente ligado ao meu sangue. À medida que aquele confronto se aproximava, as forças malignas ao meu redor ficavam mais poderosas e ameaçadoras. Minha casa parecia se encher de suspiros fantasmagóricos e demoníacos. Sombras inquietas me tiravam o sossego, de dia e de noite. Era como se o passado estivesse se desenrolando diante dos meus olhos e que eu fosse forçado a encarar os pecados e segredos da minha família. A última página do diário continha o ritual que eu deveria realizar para encontrar a tal pedra. Então, em uma noite de lua cheia, o destino da minha família estaria pendurado por um fio. Com o coração acelerado e uma determinação inabalável, eu comecei aquele ritual. O chão então começou a tremer, e sombras negras e malignas dançavam ao vento com aqueles uivos malignos. O mundo ao meu redor parecia desmoronar em caos. Aquele confronto sombrio estava prestes a começar, e eu estava prestes a descobrir o verdadeiro poder daquela pedra maligna. À medida que o ritual se desenvolvia, a noite começou a se transformar em uma tempestade furiosa. Raios cortavam o céu e trovões pareciam ecoar as palavras ancestrais que eu recitava. A escuridão que circundava a minha casa era quase palpável, mas eu não podia recuar naquele momento. O destino da minha família estava em minhas mãos e dependiam muito disso. Quando terminei aquele ritual, a casa tremeu violentamente e o chão se abriu diante de mim inesperadamente, revelando um túnel subterrâneo oculto. Sem hesitar, desci por escadas íngremes e úmidas que apareceram naquele buraco estranho. A sensação de que algo ancestral e maligno me seguia aumentava a cada degrau. Aquele túnel, então, me levou a uma caverna escura e sombria, onde uma luz fraca emanava de um pedestal de pedra. Sobre ele repousava uma estranha pedra. Era a pedra de Mugambo, uma gema negra pulsante que parecia ter vida própria. A sensação de que eu estava sendo observado era esmagadora, pois eu me senti muito estranho naquele momento e percebi que eu não estava sozinho ali naquela estranha caverna.
Os caçadores de relíquias que estavam atrás da pedra então apareceram das sombras, com olhos cheios de ganâncias e determinação. Eu tinha encontrado a pedra, mas agora a batalha pela posse daquele instrumento maligno começava. Então começamos a lutar na caverna escura. A pedra começou a emanar uma energia assustadora. Sombras se retorciam e dançavam ao nosso redor, como se os espíritos dos mugambos estivessem ressurgindo para testemunhar aquele confronto. Em meio ao caos, uma voz sussurrou em minha mente, uma voz ancestral que contou a verdade sobre a pedra dos mugambos. Ela não era apenas um artefato poderoso, mas uma prisão para uma entidade maligna que ameaçava destruir toda a humanidade. A pedra havia sido criada para manter essa entidade selada e agora, com a batalha se desenrolando, a entidade estaria prestes a ser libertada. Eu, então, estava diante de um dilema terrível. Eu poderia manter aquela pedra de mugambo para mim, para eu poder usar para o meu ganho pessoal. Mas isso significaria liberar uma entidade maligna e poderosa. Ou também eu poderia destruí-la e selar a entidade novamente. Mas isso também significaria perder o legado da minha família. Então, o destino da humanidade estava em minhas mãos. Naquele momento, tomei uma decisão que me custaria tudo. Com um último suspiro de poder, eu destruí aquela pedra. E aquela entidade maligna foi selada de uma vez por todas. Porém, a destruição daquele artefato custou-me um preço muito alto. A casa dos mugambos e todas as suas memórias desapareceram na tempestade que se seguiu. Fiquei sozinho no que restou da propriedade, sabendo que jamais eu poderia voltar atrás. Com aquela pedra destruída, os eventos sobrenaturais que me atormentaram por tanto tempo cessaram. Mas a que custo? Minha família estava perdida para sempre, e o legado dos mugambos se desfez diante dos meus olhos. Enquanto eu me afastava daquela propriedade, eu sabia que estaria começando uma nova vida. A herança sombria da minha família havia chegado ao fim, e com ela a maldição que me atormentava. A história dos mugambos terminou, mas sua lição permaneceu. O poder absoluto pôde corromper, e o conhecimento proibido pode ser uma maldição. Eu estava determinado a não repetir os erros do passado e a usar o que aprendi para proteger o mundo do sobrenatural. E assim, enquanto aquela tempestade se afastou no horizonte, comecei a escrever minha própria história. Uma história de redenção e renovação. A jornada sombria dos mugambos havia chegado ao fim, mas uma nova jornada estaria apenas começando. Quando pensei que a destruição daquela pedra maldita e o desaparecimento da propriedade da minha família teriam posto fim àquela história sombria, eu havia me enganado, pois o sobrenatural não se rendia tão facilmente. Noites depois de ter saído da propriedade dos mugambos, fui atormentado por pesadelos aterradores. Sonhos de entidades sombrias sussurrando meu nome e pedindo vingança. Eu acordava com o gosto do medo na boca e um frio percorrendo todo o meu corpo. A escuridão da noite parecia ser acompanhada por uma presença sinistra que me seguia aonde quer que eu fosse. As sombras dançavam e vozes sussurravam ao meu redor, me deixando praticamente louco, como se os espíritos dos mugambos ainda estivessem presentes, não mais selados pela pedra, mas ansiosos por vingança.
Meu corpo enfraquecia a cada dia. Minha mente mergulhava na paranoia. Os caçadores de relíquias que também haviam buscado a pedra de Mugambo agora eram atormentados, levados também à loucura pelo que tinham testemunhados naquela caverna maldita. A busca pelo poder da pedra de Mugambo se tornou uma maldição que se espalhou como uma praga, corrompendo todos que a tocaram. O sobrenatural havia encontrado uma maneira de se infiltrar em nossa realidade e as entidades malignas que ela aprisionava estavam à solta novamente. Com o tempo, minha saúde declinou rapidamente e eu sabia que a única maneira de pôr fim a essa maldição era encontrar uma maneira de selar as entidades novamente. Com a ajuda de alguns estudiosos do oculto e especialistas em relíquias antigas, rastreamos uma possível solução. Pois eu já não aguentava mais aquelas noites de loucuras que me cercavam. A jornada, então, me levou de volta àquela caverna onde a pedra de Mugambo havia sido destruída. Mas, acreditem, não foi uma jornada fácil. Cada passo era assombrado por sombras e sussurros, como se o sobrenatural estivesse tentando me impedir de selar aquela caverna novamente. Então, quando lá chegamos novamente, tudo parecia estar intacto e a pedra também estava lá. Algo bizarro e macabro havia trazido de volta aquelas entidades, pois elas estavam famintas por vingança, e suas vozes e sombras sussurravam em minha mente, tentando me convencer a não seguir adiante. A atmosfera naquela caverna tornou-se sufocante, e o ar estava impregnado de uma eletricidade maligna. As sombras dançavam e o vento uivava com uma intensidade ameaçadora. Tudo conspirava contra mim. Com determinação, então, comecei a recitar as palavras de um ritual ancestral. As palavras ecoaram na caverna escura e aquela pedra começou a pulsar novamente. A batalha do sobrenatural que se desenrolou à minha volta parecia ser épica, com entidades furiosas e sombras ao meu redor, circulando e circulando, como aquela fumaça negra se desenvolvendo, tentando me deter. Mas eu sabia que essa era a minha única chance de pôr fim a essa maldição. Com um último esforço, o ritual foi completado e as entidades foram seladas mais uma vez. A gema negra brilhou intensamente antes de se acalmar. À medida que o ritual chegou ao fim, a caverna começou a desmoronar e tudo desapareceu naquela escuridão. Eu então estava ali sozinho, em meio aos destroços, com o conhecimento de que a maldição dos Mugambos havia sido contida, mas a um terrível custo. Com o passar dos anos, minha saúde continuou a se declinar e os pesadelos persistiam. Eu sabia que o sobrenatural nunca me deixaria por completo. Eu havia selado aquelas entidades malignas, mas a maldição dos Mugambos agora era parte de mim. Minha vida se transformou em um pesadelo eterno, uma busca sem fim por redenção. A herança sombria dos Mugambos nunca me deixou partir, e eu estou destinado a vagar pelo limiar entre a realidade e o sobrenatural para sempre. E assim, minha história chegou a um fim trágico e assustador. Essa narrativa é a busca pelo poder, e assim, minha história chegou a um fim trágico e assustador. Uma narrativa que misturava a busca pelo poder e o preço da ganância e o eterno confronto com o sobrenatural. Mas a verdadeira lição é que, mesmo quando pensamos que selamos o passado e o mal, ele sempre pode retornar para nos assombrar. Acreditem, maldições existem
Eu sou James. Eu falo do manicômio de Sunderland. Boa noite.